ouçam as verdades que este evangelista está dizendo. As palavras dele são muito sábias e dentro da palavra de Deus, e confirmo que Deus tem me revelado e também a muitas pessoas. E corrigindo, quem está distorcendo meu vídeo, eu não disse que Bolsonaro é o anticristo de Israel. Ele é um modelo de anticristo, e que há uma cabala ocultista feita em cima dele para esta eleição. A cabala se utiliza da numerologia bíblica e da força numérica das letras para fazer magia negra. O famoso 911 dos Estados Unidos tem base em Apocalipse 9:11, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Vejam o vídeo. Olá, meus amigos do YouTube. Eu tenho uma coisa muito séria para falar para vocês hoje. Um amigo meu me enviou uma mensagem dizendo: Aquias, o Bolsonaro não seria a besta do Apocalipse? Porque lá no Apocalipse diz que a besta foi ferida de morte e sobreviveu. E todo o povo se maravilhou seguindo a besta. Então eu quero ler esse texto aqui para vocês, meus amigos cristãos. Apocalipse capítulo 13, do versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande força. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. E todo o povo se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Querido, analisando o texto do Apocalipse, primeiro, faz sentido quando se diz a besta foi ferida de morte e sobreviveu. Foi ferida, mas não mortalmente, sobreviveu. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Faz sentido? Sim, faz sentido porque quando nós colocamos um homem político, mortal como nós, não é pecador como nós, acima do bem e do mal, e dissemos que só este homem pode salvar, que este homem vira um mito, sim, estamos endeusando uma pessoa e colocando ela como um ídolo. Na Bíblia tem aqui duas interpretações. A besta como uma imagem, como um ídolo a ser adorado, e também a besta como um país. Então eu quero usar essa premissa para te perguntar o seguinte: Bolsonaro é cristão ou é maçom? Vamos analisar então o sentido de ser maçom e o sentido de ser cristão. Quais as características de um cristão? A característica de um cristão, primeiro, cristão é todo aquele seguidor de Cristo, aquele que prega a palavra de Cristo, aquele que divulga o nome de Jesus e as coisas que Jesus ensinou. Mas e Bolsonaro? Prega aquilo que Jesus ensinou? Ele faz aquilo que prega? Olha, dentre os candidatos existe um crente, que ao menos ele leva a palavra de Deus e sempre fala o nome de Deus. Esse é o Daciolo. É um pastor que aonde ele vai, ele fala da palavra de Deus. Você já ouviu em algum vídeo, você já viu em algum comentário de Bolsonaro, você já viu em alguma entrevista dele ele falar o nome de Deus? Se é tão crente e não fala o nome de Deus, das duas uma, ou tem vergonha ou não acredita em Deus. Se eu comparar o seguinte, um verdadeiro cristão prega a paz, como Jesus pregou a paz. Um verdadeiro cristão não incentiva um povo contra outro. Jesus jamais diria: vamos metralhar aqueles que pensam diferente da gente. Jesus jamais incentivaria e diria: vamos invadir favela, porque lá tem um monte de pilantras. Jesus jamais diria que uma mãe de família e uma avó que criam os filhos sozinhos, criam para a marginalidade. Tenho orgulho de ser criado pela minha mãe. E muitos brasileiros que foram criados por mães e avós sabem do que eu estou falando. Então considerar essa pessoa que fala o que quer, só porque algumas verdades fala, todo mundo diz. Satanás também mistura verdade com mentira. Lá no Jardim do Éden, Satanás tentou a Eva e tentou com a seguinte palavra: Deus disse que desse fruto não comereis, não é verdade? E Eva respondeu sim. Pois é, mas se você comer, não morrerá. Ele falou a verdade quando disse que Deus tinha proibido de comer, mas falou uma mentira quando disse:
coma e não morrerás. É a verdade misturada com a mentira. Isso não é palavra de Deus, isso é palavra do diabo, palavra dos seguidores do diabo, não de Cristo. Cristo não incentiva o mal. Cristo jamais diria que se pegasse dois homens no meio da rua, encheria eles de porrada. Vocês acham que isso é atitude de cristão? Vocês acham que isso é atitude de crente? Pegar capim e chamar de burro e oferecer capim para as pessoas que não vão votar em você? Você acha certo você dizer que ser cristão, mas o seu livro de cabeceira de cama é um livro de um torturador? É um livro de um condenado pela segunda instância, a mesma segunda instância que ele bate no peito dizendo que Lula está condenado. Ou seja, quando é para Lula, a segunda instância presta. Quando é para o Ustra, não vale nada, porque o Ustra foi condenado em segunda instância como torturador, mandante de crimes. Vocês acham que Cristo defenderia esse tipo de gente? Veja bem, então o que é ser um cristão? É ser seguidor de Cristo, pregar o evangelho de Cristo e também fazer o que Cristo fazia. Eu lembro da música que diz assim: andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, viver como Jesus viveu. É essa a verdade. Não é usar a palavra de Deus para dizer vou resolver o problema da família. Como é que vai resolver o problema da família? O problema da família, quem resolve é a família. São os pais de família e as mães. Aceitarmos que a pessoa diz que índio e que negro são raças inferiores, isso contradiz o que a Bíblia fala. A Bíblia aconselha a nós não termos preconceito nem racismo por ninguém. É a palavra de Deus que diz. Então eu considerar que uma pessoa é cristã porque fala mal de gay, porque diz que isso é contra a família, é lógico que a Bíblia não aconselha, é lógico que a Bíblia fala contra. Mas daí eu pegar esse pequeno texto e transformar numa verdade maior, isso é mentira. Ele usa só essa pequena verdade e o resto utiliza de mentiras. Então ele tem 10% de verdade, 90% de mentira. Você acha que a pobreza existe no Brasil por causa dos pobres? Pois é. Mas Bolsonaro acha. Você acha que Temer é uma pessoa honesta e quer bem do pobre? Pois eu também não acho. Mas Bolsonaro votou 2 vezes para livrar ele do impeachment, porque sabia que através dele ia fazer o que está fazendo, a cabeça do povo. Então a Bíblia também fala o seguinte: cuidado, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, que podem enganar a muita gente. Então, usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, não sendo cristão, isso se chama falso profeta, falso Messias, em que as pessoas estão endeusando. Mas a palavra de Deus diz também que é necessário vigiai e orai, porque virão muitos em meu nome, batendo no peito, dizendo eu sou Cristo, e enganariam a muitos. Bolsonaro não é cristão. Tudo que o Bolsonaro faz é exatamente característica de um maçom. Defende somente os interesses dos mais ricos, defende os interesses da classe judicial, defende os interesses dos magistrados. Lá no livro de Tiago diz: vocês que são pobres gostam de elogiar os ricos, mas não são os ricos que os levam aos tribunais? Não são os ricos que vos açoitam? Pois é isso que nós estamos fazendo, exaltando os ricos quando exaltamos o Bolsonaro, falando mal do pobre. Bolsonaro mesmo bateu no peito dizendo que usa R$4.300 como auxílio moradia, não tem vergonha disso mesmo tendo casa. Você acha que isso é comportamento de cristão? Você acha que é comportamento de cristão chamar uma mulher de vagabunda em rede nacional porque discorda de você? Você acha certo votar no impeachment contra uma mulher, centenas de deputados pilantras votando contra ela, e ele ao votar elogia o torturador, estuprador, que fez o mandante para estrupar essa mulher? Isso é correto? Quer dizer, ele defende a questão de contra o pecado de alguns, mas aí elogia o pecado de outros. A Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas pela palavra de Deus. Bolsonaro não é cristão. Bolsonaro está se aproveitando da tua fé, da tua ingenuidade. Pesquise na Bíblia, meu irmão, e mude o quanto antes. Aqui na palavra de Deus, nós somos alertados
a não seguir homem. Bolsonaro é um pecador como qualquer um, que está usando do momento crítico que o Brasil está passando para enganar você. Não se engane, porque a Bíblia fala o seguinte: eles têm pensamentos, não é, de bondade, mas na verdade são lobos devoradores. Ele está do lado de pessoas que fazem da Bíblia, não é, um cheque pré-datado, como Silas Malafaia e Marcos Feliciano, que se enriquece à custa de você, meu amigo. Chega desse pessoal, chega dessa gente utilizar a palavra de Deus para ganhar voto, para ganhar dinheiro. Deus é maior, Jesus é maior e vai te revelar, se você é um verdadeiro cristão, que esse homem não passa de uma besta realmente. Não a besta do Apocalipse, que eu não quero enganar ninguém, mas a besta que está levando muita gente a adorar a criatura ao invés do Criador. Glória somente a Deus. Bolsonaro é apenas um falso profeta e um enganador. Que Deus te abençoe e te livre de todo o mal. Deixe seu comentário e considerações sobre este assunto. Shalom.